Glória a Deus, aleluias. Por favor, irmão, não saia do seu lugar agora. A parte mais importante, isso assim, é para que você entenda que a palavra de Deus é singular. Porque quando a gente canta, a gente também está cantando a palavra. Mas para que assim, isso vire um hábito para suas crianças, para aqueles que estão agora tendo consciência das coisas, para que desde pequeno eles saibam que o momento da exposição da palavra é o momento singular da reunião cristã, do encontro cristão. Amém? Então não saia do seu lugar, e se o seu telefone tocar, não atenda. Diga para o seu vizinho, não atenda seu telefone. Não saia para atender. Diga, isso é falta de respeito. Diga bem forte, é falta de respeito. Amém? E assim, se tiver que desrespeitar o homem ou a Deus, quem que você prefere? Quem que você prefere desrespeitar, irmãos? O homem. Então toda atenção à palavra de Deus. Ainda mais hoje em dia, que a palavra de Deus é rara. Não é só aqui que se prega o verdadeiro evangelho. Mas aqui é um dos poucos lugares que pregam o verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? Tudo bem? Amém? Chega aí atrás bem a voz? Hein? Chega bem? Tem que chegar bem aí. Estou meio sem voz hoje. Capítulo 15 de Coríntios é um texto, irmão. É um capítulo. Eu não gosto dessas coisas de escolher um principal versículo, um principal capítulo da Escritura, porque tudo é palavra de Deus. Mas o capítulo 15, irmãos, é um destes. O capítulo 15 é um desses capítulos assim, que deveria ser decorado por nós. Amém? Porque o capítulo 15 de Coríntios fala sobre a ressurreição dos mortos. Para você hoje, talvez isso seja um tema muito comum. Mas se você perguntasse para os gregos, os mortos ressuscitam? Os gregos dariam um gigantesco não. Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Entendeu? E às vezes nós cristãos, às vezes falamos isso, não, eu creio na imortalidade da alma. Aí você pensa que já falou tudo. Não, você falou igual um grego falaria. Mas os gregos, o pensamento grego não acreditava na ressurreição dos mortos. Era uma loucura para eles. E um dos motivos é, a matéria é má. Para os gregos, irmãos, a matéria é má. O corpo é algo ruim. Eu tenho que me livrar do corpo. E talvez você pense que isso esteja longe de nós hoje, os ocidentais, ou o povo do século 21, mas não está longe não, irmãos. Hoje há um grande índice, grande índice de suicídio. A pessoa que suicida-se, meu irmão, está fugindo da realidade, fugindo do corpo, acha que tem alguma coisa melhor, receber uma sugestão maligna, que se morrer, acabou o sofrimento. Então esse pensamento grego é atualíssimo, talvez não falado ou ensinado, mas é praticado. Porque o índice de suicídio entre os jovens é fortíssimo. Não é mais só no Japão, irmãos. Não é mais só no Oriente, aqui também. Não é mais só na Suíça. Não é mais só naqueles países ricos. Hoje também isso é fortíssimo. Por quê? Porque acredita, não fala, mas pratica isso, que a matéria é má, a carne é má. Que a nossa alma, ou que a nossa carne, usada pela alma, faz besteiras, faz mesmo, irmão. Mas quem fez nosso corpo não foi Deus? E depois que Deus fez as coisas, Ele não falou que tudo era bom? Falou ou não falou? Se Deus falou que tudo era muito bom, no meio disso está o nosso corpo, irmão. Amém, irmãos queridos? Entenderam? Então os gregos falariam isso. Não ressuscitam os mortos. Eles falariam isso. Mas a Bíblia diz que ressuscita. Os estoicos, tinha um outro grupo filosófico no antigo mundo, que eram os estoicos. Diga, os estoicos. Os estoicos não acreditavam em nada. Morreu, acabou tudo.
Tem alguns tolos hoje, alguns insensatos, que falam assim, morreu, acabou tudo. E pensa que porque fala isso, acha que está falando alguma coisa moderna. Os estoicos antes de Cristo já falavam isso. Não tem nada por vir, não tem pós-morte, não tem, morreu, acabou tudo. Morreu, finalizou, acabou. Entendeu isso, meu irmão? Então os estoicos também estão em moda. Porque existem alguns ateus, existem alguns modernistas, ou alguns neomodernos aí, que vai falar, não, morreu, é 7 palmos para a terra, acabou tudo, sumiu, desapareceu. E você acha que você é moderno pensando isso? Os estoicos já diziam isso, queridos. E aí tem um outro pensamento, que é o pensamento espírita, ocultista ou coisa parecida. O que os ocultistas dizem? Fala que não ressuscita, mas reencarna. E olha, não menospreze os espíritas, que dependendo da linha espírita, eles são muito sábios. A maioria dos espíritas são doutores médicos, doutores advogados, doutores outras coisas. E eles creem em reencarnação. Então se você parte do princípio que o inteligente sabe mais do que você, que o cara que fez as 2 pós, 3 doutorados, pode te ensinar, você está enganado, porque a maioria deles são espíritas. Agora a nossa Bíblia, a velha Bíblia, o velho Evangelho, irmãos, é o que tem que guiar você. E o Evangelho diz, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. E é porque Ele ressuscitou, que eu também ressuscito. Se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã. Se Ele não ressuscitou, a minha fé é vã. Aí eu quero ler com vocês de novo o capítulo 15, esses primeiros versículos. Quem me ouviu até agora? Quem entendeu até agora? Irmãos, nós somos futuristas. Nós do passado somos futuristas. Tudo está em Deus, a ressurreição está em Deus. Nós, ao morrermos, gente, nós conscientemente já estaremos diante de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos. Amém? Eu já estou há 3, hoje é o quarto culto que eu falo sobre isso. E pretendo ficar mais um pouquinho, para que todos nós cheguemos ao entendimento. Ressurreição dos mortos é o que a Bíblia te promete e te garante. É certo isso. Não é ilusão isso. Não é lenda isso. Isso é certo. E aí tem algumas provas. Como eu falei para vocês aqui outra vez. Prova científica é algo que pode ser levado a laboratório. Isso é prova científica. Então, tem prova científica da ressurreição? Não. Lógico que não. E nunca terá. Por que não terá? Porque prova científica é algo que eu levo ao laboratório. Entenderam isso? Por exemplo, o julgamento de um criminoso pode ser provado no laboratório? Pode ser provado no laboratório, irmão? Me diga sim ou não. Não pode não. Para de pensar em CSI aí. Você está pensando em CSI. Não pode. Um crime, meu irmão, um julgamento, melhor dizer, um julgamento não pode ser provado em laboratório. Porque alguém matou alguém e alguém viu. Como é que eu provo isso no laboratório? Eu não provo, meu irmão. Quem está me entendendo? Eu quero me fazer mais simples possível. Então, ressurreição não tem prova científica e nunca terá. Não terá. Mas tem outros tipos de prova. Eu falei das provas judiciais, que é o testemunho. Pessoas são condenadas por causa de provas judiciais, provas oculares, provas de testemunho. Provas judiciais tem. E já falei sobre isso nos cultos anteriores. Amém, irmãos? Então, há provas da ressurreição de Cristo, há o mesmo tipo de prova que tem no julgamento, o mesmo tipo de prova judicial, o mesmo tipo de prova que a moral exige. Porque existem provas morais, provas psicológicas. Por exemplo, antes da ressurreição, os discípulos eram medrosos. Depois que eles viram Cristo ressurreto, acabou o medo.
provas psicológicas, perceberam, irmãos? E isso, os tribunais do mundo aceitam isso. Eles aceitam isso como prova. Então, às vezes, o cristão, às vezes mal informado, pensa que tem que ter prova científica. Provas científicas são provas químicas. Prova que você pode repetir no laboratório. Mas a maioria das coisas da vida humana, não é provada em laboratório. Entanto ou entretanto, nós estamos aqui, não estamos? A sua paixão por alguém é verdadeira? É. Prova isso no laboratório? Não prova. São provas psicológicas, mas não tem prova de laboratório. Entenderam, irmãos? Pegaram isso aqui? Amém? Então eu falei, nós fizemos algumas perguntas para o texto. A primeira pergunta foi: os mortos ressuscitam? Os gregos diriam que não, os estoicos diriam que não, os espíritos diziam que não, mas o evangelho diz que sim. Eu ouço um glória a Deus, irmão? Você vai ressuscitar, irmão. Se você estiver em Cristo, ressuscitará para a vida. Se não ressuscitar, para a condenação eterna, para o sofrimento eterno. Mas a ressurreição dos mortos é certa. Amém, irmãos? O evangelho diz: eu vou ressuscitar. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, para começar, só para a gente repetir, do 1º até o 9º versículo, e vamos seguir a nossa matéria. Amém? Vamos ler então o texto aí, capítulo 15, e versículo 1, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo nosso pecado, irmão? Cristo morreu pelo seu pecado, irmão? Bom, ele morreu. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que Cristo morreu pelo nosso pecado? Ele disse que era isso? Ele falou para nós que morreria pelos nossos pecados? Falou. Mas como é que eu provo que o que ele disse é verdadeiro? Olha para mim. Eu provo que o que ele disse é verdadeiro se a outra coisa que ele disse também for verdadeira. Qual é a outra coisa que ele disse? Ele disse que morreria e depois de 3 dias ressuscitaria, sim ou não? Então a prova de que ele morreu pelo meu pecado e o meu pecado está cancelado e perdoado é que ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então meu pecado não foi perdoado. Entendeu, irmão? Se Cristo não ressuscitou, ele disse que ressuscitaria. Se ele não ressuscitou, então também não me perdoou. Então eu vou ser o mais miserável de todos. É o que ele vai dizer aqui agora. Verso 4: foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A Bíblia disse, é um documento. A Bíblia disse. A Bíblia disse o que mais? E apareceu. Isso aqui não é uma visão, não é um sonho, é uma aparição. Diga, aparição. Irmão, é uma aparição. Apareceu a Cefas, que era o Pedro, o apóstolo Pedro. Depois apareceu aos 12 juntinhos, os 12 apóstolos, juntinhos. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Diga, de uma só vez. Essa palavrinha que você às vezes não dá bola, tem muita importância. Tem muita importância. Apareceu para 500 de uma só vez. Porque você pode até fazer cabeça. Você fala, eu vi Jesus, aí você convence alguém, essa pessoa se faz força, e aí a mente prega uma peça, e ela pode ver também. Um engano mental. Uma visão apenas psicológica, uma sugestão. Mas aqui fala que 500 irmãos viram de uma só vez. Está vendo isso aqui? E a Bíblia já diz que algo é verdade quando houver pelo menos 2 testemunhas. Isso não é coisa dos tribunais, isso é coisa da Bíblia. Gente, antes que houvesse julgamento, já havia Escritura, viu? Você sabia disso? Sabia que os direitos humanos estão na Bíblia? Sabia que não haveria uma sociedade qual tem hoje, se não fosse a Bíblia? Às vezes nós ficamos assim, todo mole, por causa dos direitos humanos, por causa do direito civil, por causa das leis. Tudo Bíblia, irmão, tudo Bíblia. É só você olhar para o antigo mundo antes da Bíblia. A Bíblia era um livro só da Judéia. Assista aquele filme Os Vikings.
Assiste aquele filme Roma. Assiste, vê que injustiça tem lá. Só começou a haver justiça, olha isso aqui, por causa dos cristãos. Só começou a haver um julgamento legal e justo por causa de cristãos. Quem está me ouvindo ainda? Irmão, quer que eu vou mais fundo? Só começou a haver universidade por causa dos cristãos. Sabia disso, irmão? Não havia universidade antigamente. O Aristóteles tinha um punhado de aluno que ele falava sobre a vida, filosofia. Faculdade científica, quem inventou? Os antigos jesuítas católicos, cristãos. Os cristãos, irmãos. Sabe, você às vezes, porque crente tem uma mania de síndrome de pequenez, né? Sim, crente acha, às vezes eu fico vendo assim, os irmãos, né, vai põe no Face lá, doutor em alguma coisa, às vezes não fez nem o primeiro ano. A gente tem um complexo, crente tem um complexo, não tem que ter complexo não, você é filho de Deus, irmão. E às vezes o cristão, para ser assim, metido a besta, não, eu sou doutor nisso, doutor naquilo, engenheiro disso, engenheiro daquilo, para que isso, irmão? Qual o problema de você dizer assim, olha, eu mal acabei o fundamental, qual o problema? Mas o cristão tem esse complexo de inferioridade. Irmão, você é filho de Deus, cara. Tenha vergonha não, meu irmão. Você não teve chance de estudar não tem problema não, irmão. Qual o problema? E às vezes complexo, aí cristão tem complexo. Gosta de pôr doutor na frente. O outro paga para ser pastor. O outro paga para ser pastor. Inventa um monte de asneira porque ninguém o reconhece como pastor. Irmão, não precisamos disso não. Então assim, pare de ser complexado. O teu mestre é o dono do mundo. O teu pai é o criador do mundo. Qualquer coisa, você fala assim, ó, eu não sou muita coisa não, mas meu pai é dono de tudo isso aqui. Ó, eu não tenho muita coisa não tenho muito dinheiro, não tenho papo, não tenho ouro, mas o meu pai é o dono de tudo isso aqui. Pronto, irmão, qual o problema? Não estou incentivando você a não estudar, pelo contrário, estude mesmo e seja humilde, para que depois você possa falar assim, eu sou o José. Ah, mas você não é doutor? É, o doutor aparece de vez em quando. Não precisa falar doutor não. Eu sou um irmão. Amém, irmão? Ressurreição é bíblico. Bíblia é dono de todas as coisas boas do mundo. A Bíblia, tudo que você vê de bom nesse mundo, Bíblia trouxe. Foi a Bíblia que trouxe para nós. E isso não sou eu falando. É que às vezes você não tem acesso aos grandes homens de Deus, aos bons pensadores da palavra. Amém, irmãos queridos? Então, verso 5, apareceu para Cefas e depois foi visto por mais de 500 de uma só vez. Por mais de 500. Entre eles tinha doutores também. Pode ter certeza que tinha doutores. Estava lá o doutor Nicodemos, entendeu? Estava lá o doutor Nicodemos, estava lá o doutor Centurião, aquele que se converteu, tinha vários doutores lá. Mas a maioria eram pessoas simples e iletradas. Versículo seguinte, as quais a maioria vive até agora, alguns porém já morreram. 7, depois foi visto por Tiago, Tiago aqui é o irmão biológico de Jesus, e depois por todos os apóstolos aqui insinua que não tinha apenas os 12, tinha outros também. Insinua, não posso falar categoricamente quem era, mas insinua, porque já falou dos 12 aqui atrás. Aí fala dos apóstolos. Os calvinistas não gostam muito disso não, mas tudo bem, eu não ligo para os calvinistas não. O verso 8, afinal, depois de todos foi visto também por mim. Verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei, muito mais do que todos. Versículo 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vocês, no meio da igreja de Corinto, gente, no meio da igreja de Corinto, tinha alguns que diziam que Cristo não ressuscitou. Aí Paulo vai começar a discutir agora isso aqui. Ora, se é corrente
se é certo, se é comum pregar entre vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não existe ressurreição dos mortos? Olhe para mim. Por quê, gente? Porque entre os irmãos de Corinto, muitos tinham vindo do estoicismo, os estoicos, muitos tinham vindo do dualismo, matéria é má, alma é boa, imortalidade da alma, muitos tinham vindo disso, veio para a igreja, olhe para mim, por isso que é bom, quando você fala, eu creio na imortalidade da alma, você não está dizendo nada, não quer dizer que esteja errado, mas não quer dizer nada. Lá em Corinto eles diziam, só que eles iam além, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque, gente, nesse tempo, crer na ressurreição de mortos era motivo de chacota, de zombaria. Quem? Você está doido? Ressuscitar? Você está louco? Amém, irmãos queridos? Quer uma outra informação que é interessante para os ministros aqui, os que pregam? Por que Jesus, em vez de ressuscitar no terceiro dia, por que ele não ressuscitou no quarto ou no quinto? Porque se Jesus ressuscitasse no quarto e no quinto, as pessoas ficariam mais assim, ficariam mais cheias, sabia? Porque já havia uma corrente de pensamento que você não poderia enterrar um morto rapidamente. Você tinha que esperar pelo menos 4 dias. O que a Maria fala quando Jesus vai visitar o Lázaro? Já faz o quê? Diga para mim, já faz 4 dias. Porque 4 dias, gente, poderia haver assim uma epilepsia, poderia haver um coma. Então assim, os antigos homens diziam que a alma da pessoa ficava ali em volta do corpo, ficava rondando o corpo ali, e de repente ela voltava para o corpo. Se houvesse uma intenção de Jesus ser assim mais aceito racionalmente, ele ressuscitaria no 5º dia, irmão. Aí racionalmente era até melhor, porque eles falavam que até o 4º dia era normal, e já tinha acontecido no passado. Já tinha de pessoas ficar 4 dias morto. Aqui no Brasil já aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes, irmão. De pessoas morrerem e depois, mais tarde, alguém dizia que aquele fulano tinha uma doença, aí ia lá, cavava de novo lá o buraco, o cara tinha virado no buraco. O cara não tinha morrido nada, ele estava em coma. Aí foi lá, abriu o buraco, abriu o caixão, o cara tinha mexido, arranhado o caixão todo. Então no antigo mundo pensava-se isso. Se Cristo quisesse que fosse algo racional, deixava para depois. Por que ele ressuscitou antes, gente? Diga fé. Diga é produto de fé. Diga é crer. Entendeu, irmão? Não é algo da razão. Não que a fé seja contra a razão. Eu não sou desse partido que acha que fé e razão não combina, não. Eu acho que combina sim. Combina muito bem. Mas alguns acham que não. Então aqui nesse tempo havia essa corrente de pensamento. Aqui em Corinto, eles falavam que não criam na ressurreição. Veja o final do 12. Final do versículo 12. Afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? Porque se a gente não ressuscitar, é porque Cristo não ressuscitou. Porque a prova de que eu ressuscitarei é que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Verso 13, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Vamos parar de pregar. Para que pregar? É tudo mentira. Olha para mim. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não fomos perdoados, Porque o mesmo que disse que ressuscitaríamos, semelhante a Ele, também fomos perdoados. Amém? Então a pregação nossa é desperdício de tempo. E a nossa fé é vazia. Nossa fé é vazia. Verso 15. E nós somos tidos por falsa testemunha de Deus. Aí nós somos falsos testemunhas. Verso 16.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e nós permanecemos nos nossos pecados. Permanecemos no pecado. Somos os mais miseráveis. Então, ó, os mortos ressuscitam, sim ou não? Me diga mais alto, os mortos ressuscitam? E por que sim? Porque a Bíblia diz. E como é que eu posso provar isso? Testemunhos oculares, testemunhos judiciais, testemunhos psicológicos, testemunho moral. Pessoa que antes pecava, agora não peca mais. Amém, irmão? Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Testemunhos oculares, testemunhos judiciais, testemunhos morais, testemunhos psicológicos. Pessoas que tinham medo, agora não tem mais. Quantos aqui, quantos de nós viemos para a igreja com pânico, com depressões profundas, culpa, depois sumiu isso, nem remédio tomou. E se a culpa não sumiu de você ainda, é porque não houve conversão ainda. Você ainda não nasceu de novo. Se a depressão ainda te pegou, é porque o evangelho não explodiu no seu peito ainda. Amém? Então, a nossa pregação seria vã. Mas vamos lá. Vamos hoje então. Vamos seguir então. Como é que nós ressuscitaremos? Como nós ressuscitaremos? Então os mortos ressuscitam? Sim. Segundo, é possível crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos? Não, não é possível. Não é possível. Terceira pergunta que nós faremos ao texto: como nós ressuscitaremos? Como? De que forma? Amém? Vamos ler do 35 para frente agora. Vamos ler do 35 para frente. Como é que nós... Isso aqui é lindo demais. Como nós ressuscitaremos? 35, verso 35. Mas alguém dirá, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Vocês poderiam repetir essa pergunta? Eu conto até 3 e vou pergunto. Qual pergunta? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo virão? Tá bom? Essa pergunta. 1, 2, 3, já. De novo. 1, 2, 3, já. Mais alto agora. 1, 2, 3, já. Amém, irmão? Seria legal aprender isso? É delicioso, irmãos, ser cristão é outra conversa. Está em outro nível. Por isso, aquele cara que te xinga na empresa, liga para ele: não, irmão, faz como o outro assim, dá um beijinho no ombro para ele. Aquele irmão que te persegue, irmão, lá na escola, irmão, dá um beijinho no ombro para ele. É outra conversa. É outro nível, irmão. Diga para o seu vizinho: é outra conversa. Diga: não é apenas mais alto. Diga: não é apenas mais profundo. Diga: é insondável. Diga: vem de Deus, vem do Criador. Qual é a pergunta mesmo então? Em que corpo virão? 36. Insensatos, Paulo fala para os coríntios: insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Amém? O que Paulo quer dizer com isso? Vou ler de novo para você. Insensatos, o que semeia não nasce se primeiro não morrer, e quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas sim o grão, como de trigo ou de qualquer semente, mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada uma das sementes o corpo apropriado. Deus vai usar uma figura aqui agora. Tem 3 figuras aqui, eu só vou ler essa aqui hoje, porque eu acho que não vai dar tempo.
tem 3 figuras aqui, tá bom? A primeira figura é da semente. Olha para mim, presta atenção agora aqui. Vamos supor que você está lá com caroço de manga. E aí você planta o caroço de manga. Depois de alguns meses, você vai ver um caroço de manga? Olha, presta atenção, hein, ó. Depois de 3 meses, é um caroço de manga que você vai ver? Não! Você lança um caroço de feijão, uma semente de feijão. Você colhe depois uma semente de feijão? Está pegando ou não está pegando nada? Essa ilustração, nós misturamos com outras ilustrações e perdemos o significado da ressurreição. Gente, quando você lança um caroço de manga, você recolhe um caroço de manga, irmão? Me diga sim ou não. Não, diga mais forte, não. Não, me diga um estrondoso não. Não, lógico que não. Primeiro, sabe o que acontece com o caroço? Apodrece e morre. Apodrece e morre. E se não morrer, se não apodrecer, não vai germinar. O que aparece depois? Diga uma árvore. Diga uma hortaliça. A hortaliça é igual ao caroço, irmão? A hortaliça é igual ao caroço, crentes? Não. Sabe o que ele está falando aqui para nós? Que o corpo que você receberá. Vem cá. Você já viu antes de eu falar aqui, você já viu exposição de caroço? Em algum lugar? Mas você já viu exposição de árvores? Não viu? Você já viu exposição de hortaliças? Não já viu? Eu nunca vi exposição de sementes. Eu até sei que tem sementes boas, mas não há, porque não é visível, é feia. Toda semente é feia. O que está falando aqui, irmão? Que esse corpo seu, que é uma semente, está pegando já ou não? Esse seu corpo que vai morrer, diga para o seu vizinho, vai morrer, viu? Pode fazer o que você quiser fazer. Vai morrer. Diga, o seu corpo é uma semente. Diga, por isso oferece o seu corpo a Cristo. Presta atenção. As irmãs mais velhinhas aqui, os irmãos velhinhos, olha, você vai antes de nós, viu? Não, você vai antes. Você vai antes. Fala, glória a Deus. Não é você não, irmã Renata, você está só com 45 só. Irmãos, vocês mais velhinhos, vai antes. É para dar glória a Deus, irmão. Porque você será semeado antes. Esse corpo é a semente, irmão. A figura é a semente. O que vai ressuscitar? O que é mais bonito, irmão? A semente ou a hortaliça? A semente ou a árvore? O que é mais produtivo? A semente ou a árvore? Irmão. Você está pegando aí já, irmão? O corpo que você vai ressuscitar é infinitamente melhor do que esse aí. O corpo que você vai receber de Deus é superior a esse corpo aí. Aleluia, irmãos. Nós poderíamos aplaudir o Senhor por isso? Amém? Você entendeu? Você entendeu quando Paulo fala assim? Eu estou aqui numa briga interna tremenda. Eu estou aqui numa luta tremenda. Eu tenho vontade de morrer e estar com Deus, porque estar com Deus é infinitamente melhor. E se eu fico nessa carne? Porque se eu ficar nessa carne, eu posso ganhar mais gente para Cristo. Eu não sei o que fazer. Evangelizar é muito bom, ganhar almas para Cristo é muito bom, porque isso vai me redundar em galardões. Mas estar com Deus é infinitamente melhor. Eu estou aqui numa confusão. E aí o que domina? O amor. Por causa de vocês, Paulo diz, por causa de vocês, eu vou ficar na carne, para que eu possa ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Mas ele fala que estar com Deus é melhor. Ele não está nem falando da ressurreição, mas ele está pensando nela.
Porque o Paulo está achando, todos nós achamos que Cristo volta amanhã. Se Cristo volta amanhã, a ressurreição é amanhã. E tudo que eu quero é ressuscitar. Porque o corpo que nós teremos, irmãos e irmãs, é infinitamente superior, irmãos. É totalmente melhor. É muito mais lindo, é muito mais profundo, meu irmão. A semente que você semeia é uma coisa. Ela morre, apodrece e corrompe. O corpo que você terá. E assim, você que fez aquela pergunta assim: pastor, quando eu ressuscitar, eu vou conhecer o meu irmão? Lógico que vamos. Lógico que você vai. E com muito mais profundidade. Porque você perceberá muito mais. A nossa carne acaba nos limitando. Você precisa, por exemplo, pessoas que passam de ler, encolhe o cérebro, sabia disso? A gente tem que praticar exercício físico, mental o tempo inteiro. Você, que lia bastante e agora não lê mais, era muito melhor que você nunca tivesse lido. Porque o seu cérebro começa a encolher. Isso não sei o que diz, a ciência fala isso. Então é bom você ler. Você, que antigamente fazia uma corridinha e hoje não corre mais, sinto muito. É pior para você. Você começa a atrofiar tudo. Está entendendo? Agora o nosso corpo, irmão, não terá esse problema. O nosso corpo ressurreto, nós não teremos este problema. Pastor, eu tenho uma deficiência física. Na ressurreição não terá. Amém, irmão? Não terá. Está aqui, olha. Olha o que Paulo está falando assim: insensatos, o que semeias não nasce, primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Você não está semeando o grão que vai aparecer de volta. Não é esse grãozinho, não. Não é esse corpinho aí, machucado, ferido, com algumas deficiências. Creio hoje. Eu odeio usar esse óculos aqui, mas preciso usar. Se eu não usar óculos, eu não leio. Eu não gosto de usar óculos, não. Aí ele embaça, aí tem que tirar. Mas lá, eu não preciso de óculos. Você não precisa de óculos. Entendeu? Aquele seu dedinho que você cortou lá na máquina, virá com ele. Fique em paz, meu irmão. Então ele fala assim no verso de número 37. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o corpo apropriado. O corpo da jaca, o corpo do pé de jaca é igual ao corpo do pé de manga? Não. Deus deu como quis dar. A semente é diferente, inclusive a semente é diferente. Você, o seu corpo é uma semente. Será semeado na morte. Entendeu? Mas o que vai ressuscitar vai ter o corpo que Deus quer dar. É muito superior a esse. Então ele usa a figura da semente. Da semente. Amém até aqui? Tá tudo bem? Ou seja, você continua, mas diferente. Diga, continuidade, porém diferente. Então, você, Renan Tomazini, o Renan Tomazini vai ressuscitar. Não é que o Renan Tomazini vai misturar com o Antônio, vai virar uma coisa assim, Renan. Não é isso. Renanto, não, também não. Renanton, não é isso. Não é essa coisa, não. Não, vai ser o Renan Tomazini que ressuscitará. Só que infinitamente melhor. É continuidade. O Renan vai lembrar daqui. O Renan vai lembrar dos amigos. O Renan vai lembrar dos familiares. O Renan vai reconhecer-se, né? Porque o outro fala assim: eu vou saber quem sou eu. Vai saber quem é você. Eu sei quem sou eu. Isso tudo porque Cristo ressuscitou por ti, meu irmão. Quem está me ouvindo ainda? Eu espero que não esteja sendo cansativo. O assunto é muito delicado. Eu estou fazendo força para ser o mais simples possível. Então ele usa a ilustração da semente. Então você continua, porém diferente. Outra coisa.
você semeia o corruptível, mas ressuscita o incorruptível. Olha comigo aí, vamos ler os últimos versículos. Mas Deus, 38, mas Deus dá ao corpo como lhe aprouve. 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, das aves, dos peixes. 40, também há corpos celestiais, corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, das estrelas, porque até entre estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Então você semeia um corpo que apodrece. E ressuscita o quê? O que diz aí? Incorrupção. O corpo que você ressuscitar não apodrece mais. Está entendendo, irmão? Nós vamos comer no céu? Vamos. Mas o porquê da comida é o mesmo de hoje? Não. Não é o mesmo de hoje. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita corpo que não se corrompe nunca mais. Ou seja, nós não mudaremos de feição. E, pastor, como é que Deus vai fazer isso? Não sei não. Mas eu penso assim. Eu acho que uma ideia boa seria assim: qual é a idade que você teve? Qual é a aparência que você teve que mais você gostou? Ah, é aquela lá. Deus vai pegar essa daí e potencializar. Na verdade, eu penso que não tem nada a ver com o que vai semear. Entendeu, irmão? Eu acho que não terá essa loucura de magro ou gordo, feio ou bonito. Eu acho que tudo é magnífico. Eu penso que tudo é magnífico. Irmão, só os cristãos terão essa experiência, viu? Só você. Só você vai ter essa experiência. Mas ninguém terá. E não é por maldade de Deus, não. Porque a graça de Deus se revelou salvadora a todos. Todos os seres humanos que vêm nessa terra, a graça salvadora se manifestou. Amém, irmãos? Mas veja, semeia corpo corruptível, colhe corpo incorruptível. Estou no verso 42, final do verso 42. Semeia-se corpo em desonra, ressuscita corpo em glória. 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo o quê? Espiritual. Gostou? Vamos para a segunda figura e eu encerro. Vamos para a segunda figura. Então, a primeira figura, diga a semente. Diga outra vez, a semente. A segunda figura ilustrativa que Paulo vai usar é com relação à carne. Vamos lá. Vamos lá. Volta para o versículo 39. Volta para o versículo 39. Nem toda carne, porém, nem toda carne é a mesma. Porém, a uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Você entende isso daqui? Dos irmãos que estão aqui, quem prefere, dentre estas carnes aqui, quem prefere carne de boi? Levanta as mãos. Dentre esses daqui, carne de boi. Levanta a mão, quem prefere carne de boi? Baixa. Agora, quem dentre vocês prefere carne de peixe? Levante a mão. Agora, quem dentre vocês prefere carne de frango? Bom, o que eu concluo com isso? A diferença entre elas. Não há diferença? Senão não haveria preferência, ué. Falei? Entenderam? Se fosse uma mesma carne, por que ter preferência? Entendeu o que eu falei? Se há preferências, por que há diferença? O sabor, o gosto, a textura. É ou não é? É diferente. É isso que ele está aqui. Ele pega agora a figura da carne.
para ensinar para a gente a figura da carne agora. E aqui, sabia que aqui existe um probleminha? Que alguns pregadores começam a sugerir que estas carnes que ele falou aqui vai ressuscitar. Paulo não está falando de ressurreição de peixes, nem de ressurreição de frango, nem de boi. Tá bom? Existem uns doidos aí que conseguem achar a ressurreição da vaca aqui. Não é disso não. Paulo está falando o seguinte: nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, dos animais, tal. O que ele quer dizer com isso, meu irmão? O que o povo estava perguntando? Com que corpo nós viremos? Porque nós temos esse corpo, né? A mente do povo antigo, ele não conseguia pensar. Hoje você tem filme de Gasparzinho, de bruxos e por aí afora. Antes não tinha isso. Então, Paulo fala assim: gente, se Deus, aqui para nós, fez uma carne para o homem, fez uma carne para o peixe, presta atenção. Se Deus fez uma carne para o boi, uma carne para as aves, Deus não poderia fazer uma carne para nós diferente? Entendeu, irmão? Porque às vezes, como é que será a minha carne? Como é que será? Vai machucar, vai sangrar, não vai sangrar? É uma carne poderosa, irmão. É uma carne poderosa. Essa nossa carne, como ela está aqui, ela se corrompe, ela se gasta. Não seria possível ter diferente tipo de corpo na eternidade? Uma vez que agora existem vários tipos de corpos de carne. Se Deus fez uma carne dos homens, uma carne dos peixes, uma carne dos animais, uma carne das aves, por que Deus não pode fazer uma carne diferente na ressurreição para nós? Porque é isso que o Paulo está querendo dizer. O mesmo Deus que consegue fazer carnes diferentes. E no meio das aves tem carne diferente. Por exemplo, a carne da ave ganso é diferente da carne da ave frango. Você sabe disso. A cor da carne da ave avestruz é diferente da cor da ave frango. Até mesmo entre a ave há diferença. Se Deus faz isso, por que Ele não pode fazer em nós um corpo diferente e poderoso? Por quê? Amém? Então na ressurreição, primeiro ele fala, o corpo que é semeado não é o mesmo que aparece depois, tá bom? Então esse corpo aí que se corrompe, que foi semeado, do mesmo jeito da semente, você joga uma semente e colhe uma árvore, está uma árvore ali, do mesmo jeito você. Segundo, a questão da carne dos animais. Que carne? A figura da carne. Do mesmo jeito que a carne diferente, nós teremos uma carne diferente. A sua carne não será a mesma. Pode, quando você morrer, nem fala para a pessoa assim. Olha, que alguns até pensam, olha, quando eu morrer, bota lá um Buscopan, bota lá eu não sei nome de remédio nenhum, né? Mas o meu remédio da pressão, não, morreu, pode esquecer remédio. Pode esquecer, porque na ressurreição, o seu corpo não terá pressão alta, pressão baixa, diabetes, qual é o outro lá? Você não terá gordura no seu corpo. É uma outra carne, é uma carne espiritual. As irmãs não vão precisar aplicar botox, tá bom? As irmãs não vão precisar fazer progressiva, fique em paz. Acabou essa escravidão, irmã. Você que é escrava aí da progressão aí, acabou, não precisa mais. Entendeu? Os irmãos baixinhos aí que gostam de usar aí as irmãs baixinhas com sapato bem alto, ficar alto assim, não precisa mais, fique em paz, irmã. Amém, irmã? É outra carne. Se Deus aqui nesse plano limitado, Ele faz carne diferente, Ele fará uma carne diferente para você. E será você. E você será reconhecido como você. Porque é uma questão de entendimento. Amém, irmãos? Ressuscitam os mortos? É claro que sim, diria o Evangelho. Cristo ressuscitou? É claro que Cristo ressuscitou. Nós vamos ressuscitar? É lógico que vamos ressuscitar. Nós teremos o mesmo corpo? É claro que não.
nós teremos corpos glorificados, corpos de glória. Amém? Aí a terceira figura eu compartilho com você semana que vem. Amém? Aí eu falo da terceira figura, que são os astros celestes, os corpos celestes. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Povo da ressurreição, povo da ressurreição em Cristo Jesus, se coloca em pé nessa hora, em nome de Jesus.